A polêmica da vez envolve um funkeiro que, honestamente, até ontem eu sequer conhecia, uma garotinha e a Disney. O assunto ganhou uma repercussão tão grande, praticamente todo mundo já comentou o caso, então a essa altura você provavelmente já sabe do que se trata e está aqui apenas para ouvir qual a minha opinião a respeito do caso, que por sinal me deixa muito feliz. Obrigado aí pelo voto de confiança. Eu não sei exatamente o que eu agradeço, mas obrigado por estar interessado em saber o que eu penso a respeito dessa treta. Só que antes de comentar o caso, eu gostaria de avisar rapidinho que eu lancei ontem uma música com um teor político e você me deixaria muito feliz mesmo se fosse lá escutar, conferir rapidamente. Por isso eu vou deixar a música aqui no card. Então, por favor, ao invés de prestigiar o trabalho de caras como MC Gui, prestigie e dê valor pro trabalho de pessoas que merecem bem mais a sua atenção. Que no caso, em comparação ao MC Gui, é praticamente qualquer pessoa. E eu também quero aproveitar a oportunidade para indicar o canal de um colega aí de YouTube, é o Felipe Ferreira. Ele já tem o canal do Ferreira, mas ele está começando um novo projeto aí, com um canal que se chama Via Sensata. Então, como o começo é sempre bem complicado, eu acho legal dar essa força para ele. Então, se você curte uma abordagem mais ponderada, né, menos extremista, eu acredito que o canal Via Sensata pode ser uma boa pedida para você. Então, dá uma passada lá para conhecer. Vou deixar o link ali no comentário fixado. E agora sim, vamos comentar essa atitude patética do MC Gui, que foi basicamente praticar bullying com uma menininha na Disney. Se por um acaso até esse momento você ainda não sabe o que foi que aconteceu exatamente, eu vou colocar o vídeo dele aqui, porque é um vídeo bem curto e é melhor você mesmo ver do que eu explicar o que foi que aconteceu. Vai ser mais fácil para você tirar suas próprias conclusões. E eu vou usar a versão do vídeo que saiu lá no canal do New York Treta, porque, bom, eles já censuraram o rosto da menina, e eu acho de bom tom mesmo censurar o rosto dela para evitar essa exposição. Enfim, confere aí. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, mano. Para de dar, caralho. Gente, Neiva do céu. Pois é, como nessa versão o rosto da menina foi censurado, vocês não conseguiram ver a reação dela, obviamente. Mas, cara, a reação da menina é realmente de cortar o coração. Não tem como você assistir isso e não ficar enojado com a atitude desse tal de MC Gui. Não tinha absolutamente razão nenhuma pra ele estar rindo da menina, pra ele estar ridicularizando ela. É só uma criança que tá vestida como um personagem da Disney, tentando aproveitar o passeio dela num parque de diversões. Então, o que era pra ser um dia feliz, um dia divertido pra ela, provavelmente acabou se transformando numa experiência bem ruim, bem negativa. Dá pra ver no rosto dela como ela ficou extremamente incomodada com a situação. E depois que esse caso repercutiu pra caramba, novas informações chegaram, como, por exemplo, a de que essa menininha estaria passando ali por um processo de quimioterapia, ou seja, ela teve câncer, além de tudo. O que agrava ainda mais a atitude patética e imbecil do funkeiro. É claro que na ocasião ele provavelmente não fazia a menor ideia disso, mas, primeiro, não é como se fosse menos pior o fato de ele estar apenas zoando uma criança. Só que o segundo ponto, e ainda mais importante, é justamente o fato de que a gente nunca sabe pelo que a outra pessoa passou ou pelo que a outra pessoa está passando. Então, como se praticar bullying, como se zoar outra pessoa assim de graça, principalmente alguém que você nem conhece, já não fosse uma atitude imbecil suficiente, você ainda está correndo o risco de fazer isso com uma pessoa que está passando por um problema terrível, que já não está nada bem, e você ainda consegue piorar mais ainda a situação. Então fica até difícil imaginar quão complicada foi a vida dessa menininha que passou aí por um processo de quimioterapia, que ainda tão jovem teve que encarar uma batalha bem difícil e que estava ali num momento com a família onde era para ela simplesmente se divertir, só que infelizmente ela acaba cruzando com o caminho de um babaca que decide rir dela a troco de nada. E infelizmente, isso que o MC Gui fez não é uma coisa tão atípica. Assim como ele, existem tantas outras pessoas igualmente babacas que acham que tem alguma graça ficar zoando e ridicularizando outras pessoas pela aparência, pelo jeito. Acontece que esse caso ganhou toda essa notoriedade porque se trata de uma pessoa famosa, uma pessoa influente. Mas diariamente, várias pessoas acabam sofrendo nas mãos de uns arrombados que nem esse cara. E a gente, obviamente, nem fica sabendo porque foi só mais um caso comum do dia a dia. E eu tô falando isso para que a gente tire alguma lição desse episódio, né? Para que eu não simplesmente comente o que foi que aconteceu, mas para que a gente pare e reflita um pouco.
olha só como as pessoas estão encarando tudo isso, a repercussão que esse caso teve. Eu acho que pelo menos isso é o que a gente pode tirar de positivo dessa ação completamente escrota do cara, porque claramente o único que tava achando graça naquilo ali era ele. Ele e a turminha dele, né, pra ser mais exato. Só eles viram qualquer tipo de graça, qualquer tipo de humor, comédia naquela situação, o que ironicamente faz com que essas pessoas é que sejam as verdadeiras piadas, só que eles nem se dão conta disso. Eles acham que estão abalando, que estão arrasando, né? Eles são os descolados, eles são os engraçadões. Não, cara, não. MC Gui, você não é o zoeirão, não, você não é nada disso, você é só a piada mesmo. E agora, novamente falando com o público, não é porque você não tem o apelo midiático do MC Gui que você não deveria se importar em ser tão babaca ou tão escroto quanto ele foi nesse caso. Você provavelmente já ouviu alguma discussão sobre qual o limite do humor. E eu acho que esse caso meio que ilustra bem essa situação. É claro que não existe uma resposta definitiva para isso. Eu acho que a gente pode concordar que o limite do humor é quando você ou só o seu grupinho bem restrito são os únicos que estão achando graça na situação. Porque isso definitivamente não é humor. É só uma falta completa e absoluta de respeito, uma falta de educação. A vida não é um show de stand-up. Você não é um grande comediante que tem carta branca para zoar quem você quiser a qualquer momento. Você até pode fazer isso, na verdade, porque, né, liberdade de expressão. A questão é, ao fazer isso, você não está sendo uma pessoa engraçada, divertida, você está sendo apenas desagradável, um grande otário. Então eu me pergunto por que alguém gostaria de usar a sua liberdade de expressão para ser um grande babaca, para ser um grande otário. Infelizmente, todo mundo tem o direito de ser estúpido, de ser idiota, de ser mal educado, desagradável, tóxico. A grande questão é, para que você quer exercer esse direito? Por que você iria querer ser o MC Gui? Novamente, o que ele fez aqui não foi errado só porque ele é uma pessoa pública. Foi errado porque fez outro ser humano, uma criança inclusive, se sentir como um lixo. A diversão dele e da turminha dele foi às custas de fazer outro ser humano se sentir extremamente mal. Não é por acaso que tá todo mundo extremamente revoltado com o que o MC Gui fez. Mas é óbvio, o fato de ele ser uma figura pública é um agravante, porque além de tudo, ele expôs aquela menina e consequentemente acabou se expondo também. Por isso vem recebendo tantas críticas. E o pior de tudo, quer dizer, eu não sei se é o pior, né? Porque, convenhamos, o que ele fez provavelmente ainda é o pior de toda a situação. Mas, depois de tudo isso, o MC Gui tentou se retratar, né? Tentou se desculpar, entre muitas aspas, e poxa, ele se saiu tão mal quanto na hora que ele estava fazendo a brincadeira, né, entre muitas aspas, a brincadeira de mau gosto com a menininha. Cara, assistindo o vídeo, é extremamente óbvio que ele estava debochando dela. Não tem margem nenhuma para dúvida daquilo. Tava todo mundo ali rindo, dando risada dela atrás dele. E aí o cara faz um vídeo de desculpas, tentando meter o migué de que ele tava surpreso porque, nossa, ele viu ela vestida de Bu, oh meu Deus, eu nunca tinha visto aquilo, então eu filmei por causa disso, não foi uma zoeira, depois a gente conversou com a família, ficou todo mundo de boa. Cara, quem vai comprar isso, meu amigo? Quem é que vai acreditar nisso? Além de ter sido um imbecil, você ainda tá tentando fazer o seu público de idiota, é sério? Você realmente subestima o público a esse ponto. Você tem certeza que as pessoas que te seguem são totalmente idiotas pra comprar uma narrativa dessas. Obviamente, ninguém acreditou no cara. Porque é óbvio que ele tá mentindo. Não dá nem pra dizer que isso é só uma opinião, que eu tô supondo que ele tá mentindo de tão descarado que foi. Cara, o mínimo que esse MC Gui deveria fazer depois de um papelão desses é realmente se desculpar, admitir o erro, falar que ele foi um babaca, tentar melhorar a situação, melhorar as coisas, talvez procurar essa menina e, mano, por conta própria, tentar indenizar ela pelo sofrimento que ele causou. Mas assim, é o mínimo do mínimo. De repente tentar ajudar ela com o processo ali de quimioterapia. Sabe, tentar fazer alguma coisa pra reparar os danos que ele causou. Mas não, o cara tentou sair simplesmente com um discurso de que foi mal interpretado, de que a internet tá ficando chata, de que em momento algum ele teria feito uma coisa como essa, né, de zoar ali uma criança
por nada, o que ele claramente fez, eu tô completamente enojado. Eu não conhecia o cara até toda essa polêmica e agora eu descobri quem ele é da pior forma possível. Não que eu fosse gostar dele antes, porque, bom, ele é um funkeiro e certamente se eu conhecesse ele por causa da música dele eu também não gostaria, mas aí é uma questão de gosto. O lance é que eu conheci ele como um ser humano desprezível. E sinceramente, por mais que eu sempre me posicione contra assassinatos de reputação, por mais que eu me posicione contra esses exposed que destroem a vida das pessoas, eu realmente não consigo ver nenhuma razão para um cara que nem esse merecer 1% da atenção que ele recebe. E assim, eu não conheço o cara artisticamente, mas além de tudo ele é um funkeiro. E vocês me desculpem, eu realmente não tenho respeito por esse gênero musical. Então eu acredito, sendo preconceituoso com funkeiro mesmo, eu acredito que mesmo musicalmente ele já não merecia nada da repercussão, da atenção que ele ganhou. Agora, ainda por cima, sendo esse otário, sendo esse escroto que ele é, mano, vale a pena manter um cara desse sob os holofotes? Tem muito artista que acaba fazendo sucesso, acaba ganhando uma pilha de fãs sem ter uma cabeça muito boa pra isso, acaba se deixando levar por todo esse glamour. Muitos, inclusive, são bem jovens e isso acaba mexendo bastante com eles. Então, episódios de celebridades fazendo bobagem são praticamente inevitáveis. Nem sempre é uma pessoa ruim, às vezes é só uma pessoa deslumbrada, ou uma pessoa sem noção, ou uma pessoa que teve um episódio ali onde ela foi realmente escrota e por causa da exposição todo mundo viu isso. Mas tem muito artista que é arrombado mesmo, e isso a gente sabe, tipo, desde sempre, sabe? Sempre teve aqueles artistas que as pessoas falavam que nos bastidores era uma pessoa bem ruim, uma pessoa tóxica, e ao que tudo indica, esse é o caso do MC Gui. Nem foi só por esse episódio, né? Depois que isso aconteceu, outras pessoas vieram contar que ele realmente é uma pessoa bem tóxica mesmo, né? Vamos usar essa palavra para não acabar baixando o nível aqui. O próprio Castanhari, do canal Nostalgia, veio a público para contar uma história que ele viveu com esse cara. Ele contou nos stories dele, mas ele também contou no Twitter, onde ele falou: a internet está chata ou o MC Gui, que é um grande babaca do caramba. Já tive o desprazer de trombar com o MC Gui nos bastidores do Teleton, uma dos caras mais arrogantes que já conheci. No final de sua participação, não quis atender ninguém, inclusive eu e a Paty. Estávamos de voluntários pro Teleton. Virou as costas e saiu andando, cagando pra tudo. E olha que era o Teleton, um baita projeto bacana que ajuda crianças. Todos estavam parando para dar algumas palavras, pedir doações e etc. Ele foi um dos únicos que se recusou. Inclusive uma galera saiu correndo atrás dele para pedir entrevista. Eu só olhei e pensei, que arrombado. É claro que eu não tenho como constatar a veracidade desse depoimento do Castanhari. Eu também não vejo por que ele mentiria sobre isso. Então, se você quiser saber a minha opinião, se eu acredito ou não que isso de fato aconteceu, eu acredito, realmente me parece bem plausível. Como eu disse antes, tem muito artista estrelinha, tem muitos que acham que estão acima das outras pessoas. E só nesse episódio polêmico aí que a gente tá comentando já deu pra ver que o fato de ser criança não significa muito pro MC Gui. Então assim, gente, eu acho que esse é um cara que não merece a atenção de ninguém. Definitivamente eu acho que ele não merece o sucesso que fez. Mais uma vez, eu não conheço o trabalho musical do cara, mas tenho muita convicção de que se eu conhecesse, isso apenas reforçaria a minha opinião. Eu ainda acho, mesmo nesse caso, onde é bem claro, bem explícito o que o cara fez de errado e bem repreensível, né? Tipo, é um episódio onde a gente viu ele sendo um cara extremamente escroto com uma criança. Então, por mais que seja um episódio abominável, ainda acho que não é motivo pra ameaçar o cara, como eu tenho quase certeza que as pessoas estão fazendo, né? Correr atrás da família dele, porque isso sempre acontece quando alguém é exposto, né? Quando alguém é cancelado na internet. Sempre tem um monte de gente que vai atrás da mãe, do pai, da irmã, da namorada, mulher, sei lá, enfim, de todo mundo do círculo social do cara e começa a xingar, ameaçar. Então, mano, não façam isso. Vocês não vão estar sendo melhor do que as pessoas que vocês atacam. Vocês precisam entender isso. Eu vou sempre repetir o quão errado é você tentar devolver na mesma moeda. Você viu o cara sendo um babaca, sendo um escroto, e aí a tua atitude é fazer a mesma coisa com o cara, é ser um babaca e um escroto de volta com ele, e pior ainda, com as pessoas ao redor dele que sequer tem alguma coisa a ver com aquilo, ou muitas vezes, na maioria das vezes, não merecem definitivamente receber esses ataques por causa do que uma pessoa próxima a elas fez. Se quer fazer alguma coisa, ignora o cara, para de seguir ele, de repente incentiva as pessoas do teu círculo social a fazerem o mesmo. Agora, atacar, ameaçar, fazer esse tipo de perseguição, eu sempre vou achar isso errado. Mesmo que até certo ponto o cara mereça,
Eu acho que você não deveria se rebaixar e ficar no mesmo nível dele. Ou ainda que não seja no mesmo nível, você não deveria se rebaixar, ponto. É claro que essa mensagem aqui no meu canal não vai ter muito impacto, porque eu tenho quase certeza que, sei lá, mano, uns 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui no Tragicômico já não acompanhavam o MC Gui. Provavelmente vocês, assim como eu, sequer conheciam o cara. Então não vai ter muita gente assistindo esse vídeo que vai deixar de acompanhar ele. Simplesmente vai continuar fazendo o que sempre fez, ignorar a existência de alguém que a gente até então nem sabia que existia. E eu sei que pode parecer um pouco hipócrita, ou contraditório, falar, a gente tem que ignorar esse cara, não pode dar atenção pra ele, enquanto eu estou fazendo um vídeo sobre ele que vai alcançar muitas pessoas. Mas, mano, você precisa entender que não é porque eu tô falando sobre ele aqui nesse vídeo que ele vai ganhar muitos fãs. Na verdade, é o contrário. Eu tô repercutindo a cagada que o cara fez. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo que assistir esse vídeo vai apenas se informar sobre o ocorrido e não vai ter uma opinião, uma visão positiva, não vai passar a acompanhar o cara por causa disso. Eu acho que essa merda que o MC Gui fez merece sim ser repercutida, merece alcançar mais pessoas, para que a gente veja quão babaca e quão tóxico é esse comportamento, para que a gente não repita essa atitude do MC Gui e principalmente para que a gente conheça as pessoas que estão aí se beneficiando da nossa atenção e que de repente isso faça algumas pessoas repensarem se de fato aquela pessoa merece mesmo essa atenção ou não. E para encerrar, eu quero só destacar um último ponto, mano, completamente ridículo sobre toda essa polêmica. Porque assim, criticar a atitude do MC Gui, como vocês viram aqui, é a coisa mais fácil do mundo. Você tem vários pontos a destacar, você tem várias coisas para falar, para repreender na atitude do MC Gui. Então não é nem complicado você achar qualquer motivo para falar o quão idiota, o quão arrombado esse cara foi. E ainda assim tem pessoas geniais que conseguem criticar o cara do jeito errado, por assim dizer. Algumas pessoas me enviaram uns comentários que, mano, é difícil de acreditar que realmente a gente tá numa sociedade onde isso virou normal. Eu não queria desviar muito o foco do assunto, mas, pô, eu passei um bom tempo aqui falando sobre o episódio em si, então, pra finalizar, eu acho que a gente pode também destacar outro comportamento tóxico que deve sim ser repreendido. Eu recebi comentários como esse. Será se o MC Gui teria coragem de rir da cara de homem negro de 2 metros de altura? Não, né? É o típico hétero branco de classe média que anda em bando e ataca quem não consegue se defender. Mano, esse comentário exemplifica muito bem o que eu falei antes de se rebaixar, sabe? Descer no mesmo nível. O cara teve uma atitude babaca, teve uma atitude escrota e o que você faz? Você responde com outra atitude babaca e escrota em cima. Bom, em primeiro lugar, Pimenta, se ele estivesse rindo de um homem negro de 2 metros de altura, ele não seria escroto por estar praticando bullying com uma criança, ele seria escroto por estar sendo racista. E se ele tivesse feito isso, você estaria criticando ele da mesma forma. Aí o problema não seria ele ter mexido com uma menininha branca, seria ele ter mexido com um negro e ser um racista. E em segundo lugar, por que o fato dele ser hétero, branco e de classe média interfere nisso? Você realmente acha que orientação sexual define caráter? E pior ainda, você acha que cor define caráter? Você acha que negros não praticam bullying? Ainda falou da situação financeira do cara, você acha que pobres não praticam bullying? Eu poderia perguntar se você acha que super ricos não praticam bullying, mas eu tenho certeza que isso você acha sim. Então assim, mano, pra criticar o cara, você simplesmente tá sendo preconceituoso pra caramba. Ele não é um arrombado porque ele é hétero, branco e de classe média. Ele é um arrombado porque ele é. A cor, o sexo e a classe social dele absolutamente não tem nada a ver com isso. Inclusive porque a vítima da situação é uma menininha branca e provavelmente de classe média, se não mais alta, porque ela estava na Disney. E isso de alguma forma desqualifica ela como vítima? Ou ela é uma vítima porque era uma menininha, né? Porque aí era uma mulher. Não faz sentido, mano. Você tá segregando as pessoas pra caramba com esse discurso. Como é que você não percebe isso? E não parou por aí. O tanto de gente que criticou o MC Gui por ser branco, mano, é assustador. O merdinha branco, o MC Gui, pedindo respeito no Insta dele. Gente, respeito. E ele teve respeito pela menininha lá? Arrombado do caramba, ódio desse merda. Então, de fato, é ridículo o comportamento do MC Gui de querer pedir respeito pra ele, uma vez que tudo isso começou porque ele não respeitou a menininha. Eu concordo com essa parte da crítica, eu queria saber por que é relevante destacar o fato de ele ser branco. E tem mais, essa parada do MC Gui é de um branco mimado que tá acostumado com tudo, que nunca viveu uma dificuldade. Arrombado tem que entrar no fogo. Mais uma aqui falando, o MC Gui é só mais um hétero branco padrão querendo pagar de engraçado, totalmente limitado e superestimado.
Vê se cresce, ô filha da mãe. Não, Érica, ele não é um hétero branco padrão. Esse definitivamente não é o comportamento normal de um homem hétero branco. Até porque não é difícil observar que tem muito homem hétero branco repreendendo pra caramba a atitude do MC Gui. Eu mesmo tô fazendo isso. E infelizmente tá cheio de comentários que nem esse, não é difícil de encontrar. Eu não vou ficar lendo todos, né, porque o vídeo já tá bem longo. Mas assim como eu repreendi a postura do MC Gui, eu preciso também repreender esse comportamento. Porque mais uma vez são pessoas sendo extremamente racistas, preconceituosas, achando que estão lutando contra isso, mano. É doentio. Se o MC Gui fosse negro e tivesse feito isso, o meu discurso não mudaria 1%. Eu continuaria criticando a atitude babaca que ele teve como pessoa. A cor dele absolutamente não importa. E provavelmente não é difícil pra você perceber como seria idiota eu falar, ah, meu Deus, tinha que ser negro pra fazer uma coisa dessas, não é? Seria extremamente racista da minha parte fazer isso. Então não é menos racista você fazer isso só porque ele é branco. E é assim que eu quero encerrar esse vídeo, pedindo pra vocês pararem de combater fogo com fogo, de combater racismo com racismo, de combater toxicidade com toxicidade. Mais uma vez, não desçam no nível das pessoas que vocês estão atacando. Qual foi o grande problema nesse episódio do MC Gui? Foi justamente a falta de respeito, a falta de empatia. Ele não respeitou um ser humano, dessa forma fazendo com que aquele ser humano se sentisse extremamente mal. É claro que no momento em que ele não tem respeito pelos outros, é justo que os outros não tenham respeito para com ele também. Afinal de contas, para ser respeitado, primeiro você tem que respeitar. Mas muito cuidado nessa hora para não acabar atravessando a linha, porque se você não respeitar, você também pode acabar dando margem para que as pessoas também não te respeitem. É isso. Essa é a minha opinião sobre esse caso, que vocês pediram bastante para eu comentar. E agora eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários também. E se possível, dá uma olhada na música que eu lancei ontem, no link ali embaixo na descrição do vídeo. Dentro desse link tem vários outros links, como pro meu Apoia-se, Deezer, Spotify, com várias músicas minhas. E também dá uma olhada no link ali da descrição, que vai ter o canal Via Sensata, que eu indiquei no começo do vídeo. E é isso aí, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com todo mundo se você puder, pra me dar essa força. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda